disponibilizar, né? Que isso aqui é uma... Opa, tá gravando já. Agora sim vamos começar, né, gente? Alan, com você a palavra. Então, eu sou desenvolvedor web, né, desde 2013, quando eu estava saindo da faculdade, né, fui trabalhar na CodeRocker. Atualmente, eu fui trabalhar na Marknet e atualmente estou trabalhando na CodeRocker, né. Atualmente eu também sou organizador do DevCia, aqui em Cianorte. A gente deu uma segurada por causa do coronavírus, mas a gente está vindo bem embalado, bastante coisas engatilhadas aí. E atualmente eu trabalho com PHP e React, né? Hoje sou full stack. Lá na empresa a gente chama de pato, né? Mas a gente hoje trabalha com PHP e React na sua maioria. A gente tem um pouco de Gola dentro da empresa também. Os frameworks que a gente usa hoje no PHP é o Symfony. A gente usa um pouco de Laravel e agora a gente está usando para fazer alguns microserviços, a gente está usando o Slim. Algumas chamadas de API isoladas, a gente está usando o Slim. A gente também está utilizando o Gatsby para alguns sites estáticos, algumas coisas assim. A gente teve alguns projetos. E um pouco sobre a minha história. Eu comecei a faculdade aí em Umuarama, morava em Nova Olímpia, uma cidade de 5 mil habitantes. E eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade. Eu sabia formatar computador e eu não sabia sobre o que era a faculdade. Só que meu pai só queria que eu fizesse uma faculdade. E meu primo já fazia faculdade, o Alisson, né? Acho que alguém que trabalha na Gazinha deve conhecer ele. A gente trabalhou aqui na TOTS também, aqui em Cianorte. Ele já tinha um ano já na faculdade. Eu falei, uma faculdade bacana, tem uma galera legal. Você já mexe com computador até mais que eu, por que você não vem fazer a faculdade? Aí eu fui fazer a faculdade. E acabei me apaixonando pela área web, né? O Burns meio que instigou essa paixão do PHP e do front-end lá, quando o Burns explicava Fireworks pra gente. Bom, pegar os layout Fireworks, foi bem com isso que eu fui trabalhar logo que eu saí. Eu e o Rafael, a gente foi trabalhar junto e morar junto, né? A gente veio para cá, faltando um mês para acabar a faculdade. Então, essa experiência foi bem bacana, foram 2 anos na Marknet. E aí depois eu me arrisquei home office por um mês, depois mudei para Santa Catarina, onde eu fiquei 4, 5 meses, e aí acabei voltando por questões pessoais, tentei abrir empresa, não deu certo, fiquei desempregado, muita coisa aconteceu para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Então, às vezes a gente tem que dar um passo para trás, como aconteceu comigo, tipo, eu tentei abrir empresa, não deu certo, fiquei desempregado, aconteceu depois de eu conseguir um emprego pagando R$1.000, mas era em programação, e depois disso eu consegui subir, galgando posições. Aí depois de um tempo eu conheci a galera do Dev Paraná, até o Fabrício veio fazer o On The Road aqui, e eu falei, cara, eu quero começar a comunidade aqui. Ele falou assim, cara, vai lá e faz, sabe? E tá sendo muito bacana, assim, o apoio de todo mundo. O Marcos também, que tá na live aí, também quando eu encontrei ele nos eventos do Dev Paraná, ele falou assim, cara, só faz, vai lá e mete a cara e faz. Então, hoje está sendo bem bacana, tem um certo reconhecimento aqui na cidade e na região, e então, para mim está sendo muito importante essa live, né? Poder estar falando um pouco da minha trajetória, porque eu tenho muito a agradecer ao Burns e aos meus companheiros de faculdade, o Rafael que morou comigo, o Vinícius, que eu vou contar o segredo dele, que eu estou fazendo uma mentoria com o Vinícius. E eu cheguei a chorar falando com ele, contando, a gente lembrando histórias e coisas do passado. Então foi bem bacana, assim. E trabalhar home office é bem legal. A gente vai ter algumas questões que vocês vão levantar aí depois. É bem bacana, mas também tem que ter uma certa responsabilidade, né? Não é todo mundo acordar às 10 e dormir e sair às 4 e tá tudo bem, né? E tem produtividade, tem todo o pessoal que se mistura com o profissional. Mas é isso, esse sou eu, posso passar a palavra. Muito obrigado, viu, Alan? O Alan, ele se formou na turma de 2012, né, Alan? 2013. 2013, né? Faz algum tempinho só, né? Só 7 anos. 7 anos. Bacana, gente. Obrigado, viu, Alan? Vamos agora aqui para o Fernando Fabrício. Boa noite, vamos lá. Bom, eu já trabalho um pouquinho mais tempo, trabalhei de 2003, não de 2013, com programação. Já vi muita coisa aí que a galera não tá acostumada a fazer.
Hoje, eu estou um ano aí trabalhando, quer dizer, eu estava trabalhando como Tech Lead da PayCertify, que é uma empresa dos Estados Unidos, e agora, 2 meses, quer dizer, de março para cá, eu estou trabalhando na ThoughtWorks. Já fiz muito site com tabela mesmo. Pior, e muita coisa pior que isso, usando Flash. Eu usei Word, ué. Então, e hoje eu sou consultor de desenvolvimento na ThoughtWorks. Então, trabalho com várias tecnologias. Hoje trabalho em um time de referência técnica, então a gente tem que testar tecnologia, assim, várias coisas diferentes, assim. Então, trabalho com as coisas bacanas. E a questão aí de progressão no emprego, muitas vezes você tem que... Esse um passo para trás que você falou, eu brinco que isso daí é o impulso. Então, muitas vezes você tem que dar um passo para trás da sua carreira para você pegar o impulso e você ir melhor. Porque às vezes você não está indo na direção certa e esse passo para trás coloca você na direção certa, sabe? Eu também aconteceu isso comigo um tempo atrás aí, e eu acredito que a minha carreira tomou assim, do momento que eu tomei uma decisão do que eu queria para minha carreira, ela mudou completamente, sabe? Então foi bem bacana. Aí eu sou um dos fundadores da Paraná, eu sempre ajudo no máximo que eu posso a galera. E os últimos 2, 3 anos eu não estou tão engajado, sim, porque estou cuidando mais só de parte burocrática, porque cresceu de uma forma que a gente precisou ter um apoio um pouquinho maior burocrático para as coisas, né? Mas eu ajudo a organizar muita coisa aí em questão da parte burocrática em relação ao DEF Paraná. E o Fernando, e você, a ThoughtWorks hoje, a sede dela é em Porto Alegre? Ela tem, acho que, 4 escritórios no Brasil, né? Eu estou no escritório de São Paulo. Na verdade, eu trabalho locado. Com o Covid, eu estou trabalhando remoto. Certinho, beleza. Obrigadão, Fernando. Vale dizer aí que eu acho que o Fernando foi o único que não foi meu aluno direto. A gente só trabalhou junto há muito tempo atrás, né, Fernando? 2006, eu acho, né, Burns? Por aí, cara. Tá certo. Lá em Maringá, né? Lá no Lab Sesumar, onde a gente chamava lá. Muito bacana. Muito obrigado, viu, Fernando? Vamos agora. Agora eu só anotei o sobrenome de cada um, né? Mas agora acho que é o Lucas, né? Certo, Lucas? Opa, vamos lá então. Então, falando um pouco, eu comecei minha carreira na Gazin. Acho que a maioria do pessoal aí conhece a Gazin, muita gente douradinha aí. Então, eu comecei lá em 2014. Tive a oportunidade de já começar trabalhando 6 meses depois que eu entrei na Gazin, já entrei na TI lá. Foi meio que junto quando eu comecei a graduação. Então, eu tive a oportunidade de já começar a graduação trabalhando na área de TI, ficando junto com o pessoal que eu desenvolvi ali. Isso me ajudou bastante na carreira e na graduação aí. Então, eu trabalhei na Gazin durante 5 anos. Ano passado, eu saí da Gazin, parti para uma nova etapa aí, tecnologias diferentes. Estou atualmente numa empresa que se chama HBSys, que é uma empresa do Grupo Ambev. Então, a gente trabalha fazendo software para cervejaria aí, muito massa. E é isso aí, me formei no Alpha, na turma de 2016, se eu não me engano. Fiz pós-graduação também no Alpha lá com o Burns. O cara me ajudou muito. Acho que é isso aí. Não tem muito o que falar, não. A tecnologia que a gente usa lá, não posso falar muito dos outros projetos, que eu não sei direito, mas no projeto que eu tô, a gente trabalha com C#, .NET, né? E no front é Angular. Mas tem muito projeto lá que usa React. Back-end, a maioria é .NET lá que a gente utiliza, mas tem alguns projetos em PHP, tem projeto... A galera usa bastante tecnologia diferente lá também. O pessoal acaba indo mais por projeto, né? Acaba acertando a tecnologia. Que isso, gente, só pegando um ganchinho aí, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, aprendi PHP, eu tenho que ser PHP pro resto da vida. Aprendi Java, tem que ser Java pro resto da vida. Não, você tem que estar aberto, na verdade, para poder aprender novas tecnologias. Tanto que o Lucas foi do PHP para o .NET, né? E dentro da empresa onde ele trabalha tem o PHP e tem outras tecnologias também, tá? Então, o que a gente tem que aprender mesmo, pessoal, para quem é aluno aí, é aprender a desenvolver, a programar, né? A lógica, aprender a programação orientada a objetos e não se apegar a uma tecnologia só.
né? A gente poder correr atrás, acho que aprender sempre é o mais importante, tá? Beleza, Luquinhas? Fechou isso aí, Burns. Opa, agora é o Rafinha. Beleza. Então, a minha história é bem parecida com a do Alan. Eu entrei na faculdade, meio que caí na faculdade, eu não sabia nem o que era programação, realmente nem entendia o que era. E aí, realmente, o Burns foi uma luz, assim, no fim do túnel, porque no meio de... Eu lembro que a gente estava no meio de Java e algumas outras coisas, assim, que a gente tinha na faculdade. O Burns apareceu com as aulas de HTML e tal. Aí foi paixão à primeira vista, comecei a entrar mais a fundo e tal. Aí eu comecei a trabalhar com Alan no Marknet. Eu morei com Alan, depois eu morei com o Vinícius. Eu morei com duas pessoas desse limite aqui. Que bizarro. Mas acho que foram experiências bem legais, assim. Eu acho que a experiência mais forte que eu tive foi em Joinville. Foi onde eu fui demitido pela primeira vez, e a única vez, né, na minha vida. Eu acho que ali foi onde caiu a ficha, assim, tipo... Porra, né? Você aprende o que é realmente ter que correr atrás de coisas novas e tal. E realmente a ver a vida de forma diferente, assim. Não foi o fim do mundo, nem nada, mas eu acho que é um choque que você realmente... É algo que você não espera, então é algo que realmente dá um baque, assim, e isso agrega bastante também, acho que, para a carreira. E aí eu tive que... Aí nisso eu decidi vir para Florianópolis, que eu estou até hoje. Eu acho que foi um lugar que abriu bastante portas, assim, para mim. E é um lugar que está crescendo muito no Brasil, em questão de tecnologia. É um lugar que tem várias oportunidades, assim. Hoje eu trabalho remoto. É engraçado que eu acabei de sair de uma empresa também, então... Mas agora foi por opção minha. E nessa empresa que eu trabalhava, era Devrit, mas eu trabalhava para um projeto... Eu trabalhava para uma outra empresa que era Kendo. Ela dentro eu trabalhava com React e também com Scala no back-end. Eu não fazia muitas coisas, mas era obrigatório entender alguma coisinha, então sempre que tinha, assim, minor feature eu até conseguia fazer, mas nada grandioso, assim, mas foi uma experiência bem bacana. Foi onde eu acho que foi uma das experiências mais também, assim, tirando Joinville ali, Cianorte, na qual eu comecei, assim, a carreira. Acho que foi onde eu aprendi bastante sobre gestão de pessoas, assim, sobre trabalho remoto e a importância da comunicação também, né, nesse quesito. Tá certo. Acho que é isso. Isso. E aí, Rafael, também vale dizer aí, né, que, como você disse aí, teve um baque, mas não é o fim do mundo. Isso serve para a gente aprender. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente, ela serve para agregar valor para você quando você aprende com isso, né? E muitas vezes também acontecem coisas que estão um pouco fora do nosso controle, né? Mas acho que vale a gente refletir para poder dar essa escalada que você deu, né, Rafael? Para poder, né, subir de novo, né? Assim como o Alan ali também teve que dar um passo para trás, né? Como o Fernando explicou bem, que acho que o Fernando falou ali, foi perfeito, né? Às vezes você precisa dar um passo para trás para dar um pulo para frente, para dar um impulso. E é isso que acontece, né? Então isso é muito bacana. Valeu, Rafael. Agora vamos para o Dacal, que é o último. Com D, mas é Vinícius, né, na verdade, né? O Vinícius com V. Vamos lá, Vinícius. O nome estava na frente. Então, beleza, meu nome é Vinícius. Eu esqueci a toalha, mas eu incluí aqui real time. Tá certo. Coletânea do guia, só para marcar presença. E eu ganhei meu primeiro computador com 10 anos. E a primeira vez que eu abri uma página web, a primeira coisa que me veio em mente, assim, era como que era feito aquilo. Eu lembro que meu amigo explicou, assim, abriu o código, mostrou como que era o HTML, e eu achei que era meio complicado, assim, mas eu tinha 10 anos. Aí, com 14 anos, mais ou menos, eu tive a ideia de fazer um curso de web design, e era até porque meu primo estava fazendo um jogo, e a gente queria colocar o jogo online para cobrar a mensalidade, né?
E daí eu fui fazer o curso de web design, porque a ideia era fazer o site para colocar o jogo. Aí eu fiz o curso de web design, a gente nunca fez jogo, nunca colocou o jogo no ar, mas eu aprendi alguma coisa de Flash, de CSS, HTML, brinquei bastante com Flash, eu fazendo animação em Flash, aqueles shell. Depois alguém pesquisa na internet, teve uma época aí, marcou uma era. E depois eu acabei fazendo um site assim por fora, me interessei mais, e quando foi para decidir fazer uma faculdade, eu olhei os cursos que tinham na região relacionado e os que estavam dentro do meu bolso, isso se limitava bastante, então eu acabei escolhendo fazer o Alpha, e também porque tinha a proposta de você entrar rápido no mercado de trabalho e tal, e saiu muito melhor que a encomenda, assim. Eu, com certeza, se fosse para escolher de novo, eu escolheria o Alpha, assim. Independente de valor ou independente de tempo, eu escolheria o Alpha, porque eu acho que foi um dos marcos, assim, que me ajudou a iniciar na carreira e também construir todo o network que eu construí e me trouxe até onde que eu tô. Depois, inclusive, eu trabalhei daí numa agência de publicidade. Quando eu me formei, trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, nessa agência. Quando eu me formei na faculdade, eu tentei uma vaga em Curitiba, eu pedi as contas, o cara me deu um ok que ia me contratar, eu pedi as contas, fiquei zerado de dinheiro. Quando eu estava dentro do ônibus, o cara mandou uma mensagem cancelando a contratação. Aí eu pensei, e agora? Continuei, fui para Curitiba, mandei bastante currículo, tive alguma resposta ou outra, nada estava dentro do valor que daria para eu me manter lá e ficar bem. Então, e nada também do que eu queria trabalhar, assim, porque eu queria continuar na web, eu queria trabalhar bastante com front-end, era tipo, desde que eu entrei nesse mundo, se tornou minha paixão, assim, trabalhar com front. Aí eu acabei voltando, acabou que eu fui recontratado pela mesma agência que eu já trabalhava. Foi um baque, sem dúvida nenhuma, mas ajudou também a focar e aprender ainda mais, me dedicar ainda mais. Cheguei a me tornar sócio dessa agência, e aí chegou um ponto assim que não estava mais no ponto que eu queria. Eu achei que eu tinha que buscar novos desafios, e eu acabei conhecendo o Elton da Code Rocker, aqui de Joinville, numa palestra do Alpha, o Bunnies que me apresentou ele. E aí a gente trocou uma ideia, e alguns meses depois eu submeti um currículo para ele, e a gente fez entrevista, eu fui chamado, acabei me mudando aqui para Joinville. Trabalhei, acho que deu 2 anos e 1 mês, alguma coisa assim, na Code, e eu decidi novamente buscar um outro desafio, e acabou entrando a possibilidade de trabalho remoto. Estava procurando já vaga remota para o exterior, daí agora, e acabei encontrando uma vaga, fiz a entrevista, na verdade, a gente fala, fiz uma entrevista e deu certo, na verdade eu fiz várias entrevistas, e muitas deram errado, umas 2 deram certo, assim, então, só para não, as pessoas às vezes param no primeiro obstáculo, e não é assim que funciona, acontece muita coisa errada antes de dar uma coisa certa, mas deu essa coisa certa, e eu fui contratado, faz 3 anos agora estou trabalhando para essa empresa que ela é norte-americana, é dos Estados Unidos, mas eu trabalho para o escritório dela, que é da Inglaterra. Inclusive, hoje é feriado, e daí eu estava de folga hoje. Mas é isso, resumindo é isso. Tava de folga, mas veio participar aqui com a gente. E passei o dia montando guarda-roupa também, mas... Ô, louco, é melhor ficar só de folga daí e participar aqui com a gente, né? Mas, pessoal, olha só, tá? Uma coisa que só para não demorar muito, né? Mas o Vinícius essa parte do networking que ele citou, que é muito importante. Para quem é aluno aí ainda, está entrando no mercado de trabalho, já é formado, o networking, cara, é uma coisa maravilhosa, porque isso não tem preço, né? É uma coisa que você vai agregar para você. Então, você sempre tem que, se possível, cara, participar de evento, correr atrás, conhecer gente nova, conhecer tecnologia nova. Isso aí vai fazer com que sua carreira, com certeza, que ajude a sua carreira a decolar, né? Então, isso é bastante bacana. Obrigado, viu, Vinícius? Eu esqueci de alguém, por um acaso, porque às vezes eu me empolgo e esqueço, né? Só o Jonas, gente, que não está aqui com a gente hoje, que o filho dele nasceu no sábado, tá? Então, infelizmente, ele teve que trocar algumas fraldas hoje, mas ele vai participar em alguma outra oportunidade conosco, certo? Agora é o seguinte, como o nosso tema aqui é o desafio do trabalho remoto,
Alguns de vocês, né, aplicaram para uma vaga realmente remota, sabiam que queriam uma vaga remota. Alguns outros não, acabaram por causa do Covid, né, entrando em trabalho remoto por obrigação. Então, existe aí, eu acho, desafios diferentes para cada um. Porque eu lembro que alguns de vocês, não vou dizer o nome, mas se alguém quiser se entregar, pode se entregar, né? Ainda no final da faculdade, né, aplicaram para vagas para fora de Umuarama e conseguiram umas vagas, inclusive foram morar juntos, né? E até passou mal na primeira semana, assim, porque não estava esperando tudo aquilo, porque esse é o desafio, né? Você largou sua família aqui, tudo que você tinha, para poder ir para um outro lugar, né? Já é ruim isso, agora, de repente, um trabalho remoto é uma coisa que chama atenção, porque você consegue continuar onde você está, ou até escolher onde você quer ficar. Tinha um palestrante, o Matheus, que ele era aqui do Brasil, ele dava muita palestra sobre React em tudo quanto é lugar. Ele estava em tudo quanto é lugar. Eu falava para ele, pô, Matheus, mas cara, como é que você consegue? Ele falou, não é porque eu trabalho remoto numa empresa, e aí eu posso estar em qualquer lugar, eu posso participar de todos os eventos, eu posso conhecer todo mundo e posso continuar trabalhando do mesmo jeito. Eu venho para cá, trago meu notebook, tem internet, beleza, resolve meu problema. Hoje ele decidiu mudar para a Europa, né, porque ofereceram o triplo que ele ganhava, então ele mudou. Eu espero que isso aconteça com muitos de vocês, né? Mas a pergunta é o seguinte, para quem já procurava uma vaga remota, né? O que você achava, como que você achava que seria um serviço remoto? O que você teve que preparar para que você pudesse trabalhar bem remotamente na sua casa, né? Eu acho que o Vinícius é um dos que estava procurando o trabalho remoto, acho que ele pode começar e depois a gente passa para o Alan, que está para a Code Rocker, né? Ok. Então, era o que eu esperava, como eu esperava que ia. O que você achava, como que você achava que ia ser um trabalho remoto? E o que você teve que preparar, assim, um escritório, algum espaço separado na sua casa? Como que você começou? O que você preparou aí para se manter, tipo, concentrado? A maior reclamação que o pessoal tem é que não consegue se manter concentrado em casa, né? Que é uma coisa meio complicada isso. Bem, assim, até quando eu comecei a trabalhar na Code, na verdade, inicialmente eu trabalhei remoto por 3 meses. Eu acho que daí dá para explicar um pouco melhor o desafio, porque eu realmente estava na mesma casa, tinha os meus avós em casa. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha avó, explicar que apesar de eu estar em casa, eu estava trabalhando, então era sério e que não era para entrar no meu quarto a partir do momento que no horário comercial. Então, eu fechava a porta e começava a trabalhar, tinha foco, às vezes parava para tomar um café, alguma coisa assim, mas primeiro eu tive essa conversa para explicar que aquele horário eu estava realmente trabalhando, não podia ser interrompido. E acho que ali eu era livre de distração, ninguém ficava entrando, ninguém ficava interrompendo, então eu conseguia manter meu foco. Quando foi para trabalhar remoto para o exterior, já aqui em Joinville, trabalhando para a Ben, eu estava num apartamento morando sozinho, na época, então também não tinha distração, não tinha ninguém para interromper, e eu montei meu canto, comprei um monitor a mais, porque eu já estava acostumado daí a trabalhar com 2 monitores, então comprei um monitor a mais para casa, comprei um fone de ouvido bom, eu ficava muito preocupado com a questão de áudio, assim, eu me entender bem. Daí eu comprei um novo fone de ouvido e também na época eu troquei o computador, e meu computador já estava bem capenga, assim, para poder trabalhar com a stack dos caras, que era bem pesada, é bem pesada. Então acho que foi isso, assim, eu acho que a principal organização foi nessa questão. Se tem gente em casa, eu acho que precisa explicar qual que é a situação, né? E tentar montar o teu canto. Inclusive, se há algum lugar assim que se é possível, seria o ideal não montar no mesmo quarto, montar num local separado, assim, que até questão de hábito, a gente costuma ser ambientes a atividades. Então, se a gente conseguir especificar um ambiente ou um canto que é só para aquilo, na hora que você entrar ali naquele modo e sentar ali na tua cadeira, o teu cérebro vai saber que é para trabalhar. E questões como também você levantar e seguir uma rotina, tomar o seu café, colocar uma outra roupa que não seja teu pijama, e seguir uma rotina normal para você mesmo entender, se condicionar que aquela é a hora do trabalho. Acho que é isso.
Beleza, valeu. E aí, Alan, diga. Deixa eu abrir o microfone, né? A Code Rocker, depois que o Vinícius foi para lá, o Rafa também trabalhando para outra empresa, trabalhou lá dentro, era algo que, tipo, cara, pô, os caras estão num lugar bacana, toda vez que eu perguntava, conversava com eles, eles falavam assim, cara, que é um lugar bem bacana e tal, e eu já conhecia. E aí, uma vez eu vi um post do Elton, acho que em 2017, que não, a gente não trabalha remoto, por alguns motivos ainda não é o momento. E aí, depois disso, eu falei, dei uma desanimada que eu não queria voltar para Joinville, porque eu já morei em Joinville, e eu tenho família aqui, eu tenho minha avó que tem um certo problema, teve câncer, então eu quero estar próximo dela. Né? Mesmo estando aqui em Cianorte, é mais próximo do que estar lá em Joinville. Então, foi uma das coisas que me fizeram voltar de quando eu trabalhei lá, que eu fui trabalhar para uma agência de marketing, então eu fiquei 3, 4 meses e começou a me fazer mal psicologicamente de, cara, pode acontecer alguma coisa, eu não estar por aqui. Mas falando da parte de trabalhar remoto e o desafio, eu trabalhei um mês antes de ir para Joinville para trabalhar com essa empresa, e o que o Vinícius falou, assim, de ter um outro ambiente, né? A princípio, eu tinha uma mesa dentro do meu quarto, lá no apartamento onde eu morava. E aí a gente era uma república, né? Então, meio que, cara, às vezes eu levantava, o jeito que eu levantava e sentava para trabalhar e não rendia, e não era legal. Eu não tinha uma cadeira apropriada na época, eu quase não ficava trabalhar. Antes de entrar lá, eu trabalhava alocado, né? E não foi muito legal esse primeiro mês que eu trabalhei, mas aí acabou de eu ir embora e voltar a trabalhar alocado lá em Joinville. Aí surgiu a oportunidade de uma vaga remota na Code Rocker, né? Falei, cara, é tudo que eu queria nesse momento, assim. E aí eu fui até falar com o Vinícius sobre o processo seletivo, né? Falei, Vinícius, e aí, como que é para entrar lá? Com quem que eu tenho? Mandei o currículo, será que eles vão me chamar e tal? E aí, meio que depois eu descobri que foram perguntar de mim para ele e tal, né? Tem aquele negócio de indicação, pô, eu conheço o cara e aquilo que a gente estava falando antes, né? E quando eu mandei para a Code Rocker, eu já tinha um quarto, né? Porque eu tinha a cadeira da empresa que eu tinha montado, que eu tinha comprado cadeira, mesa, né? E a mesa não sobrou muita coisa, que foi em 2015, então eu comecei ano passado, então não tinha muita coisa da mesa. Mas a cadeira estava aqui que eu quase não sentava nela, porque ela ficava aqui, eu só fazia algum frio à noite, então não era um negócio de uso constante. E aí eu já tinha a mesa, tinha um computador bacana, assim, tipo, pelo menos com a configuração 16 GB de RAM, Core i7, que dá conta de rodar as stacks, e uma internet rápida, né? Até aconteceu um fato do caminhão passar e levar minha fibra ótica, né? Que são coisas que acontecem e a gente não está preparado. Eu não tinha 2 GB de internet, então fiquei sem internet. Mas são coisas que acontecem, e aí empresas que eu já trabalhei abriram as portas para mim lá trabalhar com os caras. Não, senta aí, aqui tem uma bancada para você. Também tem isso, não queimar pontes, né? Quando você sai de empregos, não é legal queimar pontes. Você nunca sabe quando você precisa voltar, né? E eu queria muito porque eu e minha esposa estavam planejando ter um filho e eu queria ter mais momentos com meu filho. E falando assim, cara, tem que sair de casa, pegar trânsito, voltar a trabalhar. Tá, Cianorte não é uma cidade grande, mas tem todo o ritual de sair de casa e tal. E eu falei assim, cara, eu quero ter mais qualidade de vida. Então eu cheguei a um ponto de estresse assim muito alto em alguns momentos no trabalho. E um dia eu cheguei em casa sem saber como eu cheguei, né? Montei na moto, cheguei em casa e eu não sabia como eu tinha chegado em casa. Porque eu não lembrava do caminho, assim, de tanto estresse, assim. E aí eu falei, cara, não, acho que remoto é um negócio legal, assim. E aí acabou rolando, eu passar no processo seletivo. Na verdade, eu não passei de primeira, passou outro cara no meu lugar que tinha melhores competências, mas eles falavam assim para mim, não, mas vai entrar uns projetos aí, se der certo, se esses projetos entrar, a gente te contrata. Eu falei assim, acho que os caras querem me descartar e não vai rolar, sabe? Mas aí, 20 dias depois, eu recebi um e-mail e acabou rolando eu entrar na Code Rocker. E, cara, me habituar com familiares e ambiente dentro de casa, minha esposa já sabia dessa minha vontade, a gente já tinha comentado, a gente já tinha conversado disso antes, e ela também trabalha fora, né? Ela trabalha no salão de beleza, mas ela tem os horários bem flexíveis, então, horário comercial, às vezes, ela está em casa. Então, mas isso foi bem conversado e bem comunicado, assim, ó, esse horário eu estou trabalhando, eu não posso sair. De vez em quando ainda acaba acontecendo, você faz isso para mim, mas com bem menos frequência do que se eu não tivesse avisado.
Então, ela sabe que das 8h30 até as 18 horas, eu sou exclusivamente da Code Rocker, eu trabalho para a Code Rocker, né? O trabalhar remoto, pelo menos na Code Rocker, tem uma flexibilização de algumas coisas. Cara, eu aviso que eu vou sair, a gente tem um banco de hora, eu posso, às vezes, sair e resolver um problema no meio do dia e pagar isso depois com o banco de horas. Eu não sei como são em outras empresas, mas eu acho que algumas coisas mudam do home office para o alocado, sabe? Comunicação, por exemplo, é aquele negócio, tem que se comunicar 2 vezes mais, porque o Vinícius até postou algo sobre isso, de você ter sempre uma validação, porque quando você está no frente a frente, você tem um olhar, você tem um ok que você sabe a entonação do ok, né? Um ok escrito, você não sabe qual que é a entonação desse ok, né? Então, a comunicação tem que ser bem mais próxima, assim. E lá, hoje a gente trabalha no Slack, mas a gente tem um Discord aberto, né, para poder se comunicar. Então, isso ajuda bastante. Eu acho que é isso. É isso aí, obrigado, viu, Alan? O Rafael também, né, teve uma experiência com uma empresa de fora, né, Rafael? Você gostaria de comentar? Até você teve que montar o seu lugar aí também, né? Sim, sim. Na, hoje eu cheguei a trabalhar umas semanas, assim, remoto, mas nada que era definitivo, assim. Eu acho que o importante de frisar quando você está remoto é você ter um tempo para você trabalhar também. Porque não é porque você está trabalhando de casa que você vai trabalhar menos ou mais, assim. Eu vejo agora que aconteceu o Covid, tem bastante gente em casa, e o que eu mais ouço dessas pessoas que estão em casa agora é que eles estão trabalhando mais para mostrar que, tipo, eles dão conta do recado, assim, entendeu? Ou até que, às vezes pode até ser, assim, uma forma deles dizerem assim, que eles rendem mais em casa, mas eu acho que isso acaba prejudicando a pessoa em si, porque você está sobrecarregando o serviço. Acho que o Dakal até fez um post também sobre isso. O Dakal é o, né, menino dos vídeos, né? O menino é prodígio, pô. Então, mas eu acho que é importante a gente sempre lembrar que a gente não se exceder, né, no trabalho em casa, porque é importante também você tirar um tempo para você mesmo, mas também não ficar de bobeira também, ficar na televisão o dia inteiro, né? Eu acho que são algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Eu acho que eu tive algumas experiências trabalhando para empresa do Brasil e empresa de fora. Então, eu acho que no Brasil ainda, teve algumas empresas ainda que pediram para mim, para eu pegar e ficar logando as horas que eu trabalhei. Então, ainda, isso era meio, eu acho que faz sentido, mas eu acho ainda meio estranho, porque eu acho que a produção de um dev não deve ser, porque eu sempre esquecia de logar minhas horas, pra falar a verdade. E aí depois ia lá e logava qualquer horário que eu achei que tinha trabalhado e beleza. A performance estava sendo cumprida, eu acho que era o objetivo da empresa. Tanto que eles gostavam do meu trabalho, então. Mas eu acho que você ter uma noção de quanto você consegue trabalhar, acho que esse é um dos primeiros passos, assim, de rendimento, e que você tem que você tem que ter em mente que é o trabalho normal ainda, realmente tem a barreira de comunicação. Para você tirar uma dúvida pessoalmente é bem mais fácil e simples do que você estiver online. Você ainda pode ligar para a pessoa, fazer uma call, mas às vezes isso acaba complicando um pouco. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não tive muita dificuldade, para falar a verdade, assim, agora eu vou trabalhar em casa, vou parar de ir no meu serviço. Eu trabalhava 2 quadras de onde eu moro. E aí depois foi basicamente parar de andar 2 quadras por dia. E não ter pessoas me rodeando. Eles não eram criteriosos, assim, mas faz diferença. Eu acho que uma coisa também que me ajudou bastante foi ter um hobby no começo. Eu vejo que algumas pessoas têm um problema, não tem um problema, mas às vezes as pessoas podem ficar um pouco solitárias, assim. Já vi isso acontecer em alguns casos. Que a depressão é realmente um caso sério que deve ser, né, tratado de forma correta, mas eu acho que você ter um hobby, você encontrar com outras pessoas ainda, eu acho que é válido, principalmente se você está remoto.
Porque, mesmo que seja sua família, eu acho que você vê outras pessoas, ter um convívio maior, eu acho que isso também ajuda também nesse processo. Que é isso. É isso aí, gente. Só completando uma coisa que o Rafael disse aqui que eu acho que é muito importante e eu nunca, tá, dei importância para isso, tá? Que é o quê? Essa história do hobby, tá, é muito boa, porque nós programamos muito e outra coisa, trabalhar em casa e mostrar que você quer trabalhar mais, tal como o Rafael falou, é uma coisa que acontece. Eu trabalho já há muito tempo em casa, além de dar aula, tudo, né? Então eu me habituei com algumas coisas, só que eu tenho o hábito de passar dos horários. Até o Realmente Vinícius fez um post muito bacana sobre isso, né? A gente passa muito do horário, trabalha até de madrugada, muitas vezes, eu vou até contar uma bronca que eu levei, tá? De um cara muito bom, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente encontra um cara que fala assim, pô, eu trabalhei de madrugada, eu dormi 2 horas essa noite, né? Então, uma vez eu estava com o Edson Yanaga e o Edson Yanaga me falou o seguinte, ele falou, cara, você sabia que dormir pouco e trabalhar depois é quase a mesma coisa você ter, sei lá, bebido umas 3 cervejas e estar trabalhando bêbado? Você não consegue pensar e se concentrar naquilo que você está fazendo. Se você tivesse dormido mais, você conseguiria fazer mais em menos tempo, né? Então, às vezes as pessoas elas acham que trabalhar mais, sacrificar tempo de repente, faz com que você consiga fazer mais coisas, mas na verdade não é isso que acontece. E é verdade mesmo. Se você descansa mais, você tem que ter o tempo de descansar e o tempo de fazer as coisas, né? E no remoto o cara acha que tem que ficar trabalhando às vezes 24 horas e rodar. E a questão do hobby, cara, isso é muito importante. Quem falou para mim foi ano passado que eu levei outra bronca daí, que é o meu sócio, o Leandro Lancelotti. O Lancelotti, ele tem 2, 3 empresas e trabalha um monte, só que ele trabalha só nos horários que é para trabalhar, né? E uma vez ele olhou para mim e falou assim, Bernis, o que você faz para você, cara? Eu falei, como assim, cara? Eu trabalho... Não. O que você faz para você? Uma coisa que só você faz, sozinho, só ninguém te atrapalha. Eu olhei e falei, nada. Eu falei, então comece a fazer alguma coisa, por quê, cara? Você tem que fazer uma coisa só para você, uma coisa que você curta. Para quê? Para fugir dessa situação de estresse. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu comecei a fazer isso, rapaz do céu, e realmente muda a cabeça da gente, tá? Então fica como dica aí, bastante bacana que o Rafael disse, só complementando. Na nossa área, que mexe muito com a cabeça, assim, com a mente, às vezes é muito... Há muita pressão também, tanto de cliente quanto de usuário, né, muitas vezes. Então, realmente, a gente tem que fazer alguma coisa para diferenciar isso aí. E em casa é pior, porque você não tem aquele contato físico, né, que você tem com outras pessoas. A conversa pelo Discord, alguma coisa, faz call, mas não é a mesma coisa de você ter um amigo do lado, você poder olhar para ele assim, pô, cara, estou precisando de uma ajuda nesse script aqui, você ajuda? Ou então o cara vê para você, vê que lá na tua mesa você está passando por algum tipo de problema, chegar, cara, você quer ajuda com isso aí, eu te ajudo, tal, não tem isso, né? Então, na verdade, assim, é muito bom, tem seus lados positivos e tem um pouco os lados negativos também, mas a gente tem como se diz assim, ultrapassar esses obstáculos também, né? A gente tem que criar maneiras de ultrapassar. Por isso que eu acho que é importante essa fala de vocês, porque ajuda quem pode depois passar por um problema desses aí, né? Agora eu acho que o Lucas e o Fernando, eles já estão trabalhando hoje remoto, né? Mais por causa do Covid do que por opção, né? Então aí, outro problema, né? Quer falar aí, Fernando? Pode ficar... Deixa eu... Assim, eu saí de trabalhar no escritório que eu trabalhava antes para ir trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos remota. Então eu fiquei mais de um ano trabalhando remoto por opção de trabalho, né? Aí teve essa de ir para São Paulo trabalhar lá no escritório da ThoughtWorks e logo, assim, eu sou uma exceção bem grande porque eu fiquei, acho que 15 dias trabalhando no escritório depois de entrou o Covid, né? Então eles já liberaram a gente desde o dia 13 de março. Então eu tô um tempo... Agora, desde aí já estou trabalhando daí remoto para eles também por causa do Covid. Mas a expectativa em relação a trabalhar remoto, trabalhar no escritório, como os times já são distribuídos, então a gente já tem um cenário assim bastante se comunicar por ferramentas de TIs, e também quando eu estava trabalhando remoto, eu era tech lead, então, cara, como que você sente que um desenvolvedor
muitas vezes o desenvolvedor nem é do mesmo país que você, como ele está passando por uma situação, como é que você vai ver isso. Então, assim, essa parte de comunicação, ela sempre você tem que transmitir uma mensagem e ter certeza que aquela pessoa entendeu aquela mensagem, né? E também ter certeza do que aquela pessoa tá tendo dificuldade, do que você pode ajudar ela, né? Então é um passo bem grande, assim, muito importante para quem está num papel de gestão ou de liderança ali para auxiliar as pessoas nessa jornada para trabalhar de casa, porque cada um tem um contexto diferente e o que o contexto da pessoa está aplicando para ela, né? Sei lá, às vezes, pô, o cara tá com criança em casa que as aulas estão paradas, não pode levar para uma creche, alguma coisa. Como é que essa pessoa está sendo impactada por isso? Como é que você pode ajudar? Como é que pode dar uma força? O que está atrapalhando ela para desempenhar o trabalho dela? Então, assim, você tem muita coisa que você tem que ficar atento e entender como é que funciona. Eu falo isso porque o finalzinho da experiência que eu tive como tech lead, eu tive que passar por coisas assim, né? Então, e agora, nesse momento, são discussões que a gente também tem, né, hoje em dia, porque eu acredito que depois dessa crise aqui, muitas empresas já estão mudando a maneira com que pensam o trabalho remoto, sabe? O trabalho remoto é uma coisa que está vindo e as empresas não estão vendo como era tão antigamente, uma visão tão má em relação ao trabalho, né? Elas veem que é uma forma aceitável de trabalhar, então eu acho bacana isso. Posso dar uma complementada aí? Pode sim. Vai lá. É que nem você comentou sobre os CTOs, assim, como eles podem interagir mais com as pessoas. O que eu achava legal na Coach, e era essas mentorias que a gente tinha lá, que era direto com o CTO da empresa. E depois disso eu vi também na Kendo. Na Kendo era um pouquinho diferente, porque na Code era baseado em o que eu queria para minha carreira e não sobre... era mais um geral, assim. Aí, na Kendo, onde eu trabalhei, toda semana a gente tinha um one-on-one com o CTO também. É individual, é cerca de uns 10... É o tempo que for necessário, assim. No máximo, não é para ser muito longo, mas também não é para ser muito curto. Basicamente para a gente destacar o que a gente está achando da empresa, se a gente está gostando, se a gente não gostou de alguma coisa, se a gente está com algum problema na vida pessoal mesmo. Eu acho que isso era o que aproximava mais a gente, assim, na empresa. Porque, tipo, não basta você estar bem só na empresa, você tem que estar bem também no seu pessoal. Se você tiver algum problema na sua vida pessoal, você vai acabar gerando um conflito ali na empresa também. E aí ele perguntava se tinha alguma dúvida que ficou, acho que isso era interessante, e ele também, assim, na Kendo, acho que o mais interessante que eu achei trabalhando para eles, era que a gente tinha esses one-on-one e a gente conversava sobre o que a gente pensava do produto, o que a gente queria do produto dali para frente. E aí também a gente já via quais tarefas que eu ia pegar para aquela semana, o próximo one-on-one, e aí depois a gente jogava pro Kanban, essas coisas. Então, eu acho que isso acabava dando um senso de responsabilidade sobre o programador com o produto também. Você não era só um desenvolvedor, você também fazia parte da decisão de onde que o produto ia. Eu acho que essas coisas são interessantes a frisar, assim. Eu acho que era mais ou menos isso. Acho que talvez até queria falar outra coisa, mas esquecendo. Não tem problema, não. Qualquer coisa depois você chama de novo, né? Mas, gente, pode falar aí, Fernando. Só dar uma complementada para fechar, assim. Eu acho que muitas vezes, assim, parte do que muitas pessoas julgam, assim, pela experiência dos outros, sabe? O Zé lá fala que é bom trabalhar remoto, ele gosta, ou tem a Maria que não gosta de trabalhar remoto, ela gosta de ir para a empresa, e ela acaba assumindo isso para lá, como uma verdade, né? Mas eu acho que cada um tem que entender qual que é o seu espaço, se gosta ou não de trabalhar remoto, se
é uma prática que é aceitável. O que você está levando para dentro da empresa, estando remoto, ou estando na empresa também, assim, o que faz ali o seu emprego ser bom e você gostar do emprego, também o que você contribui para aquela empresa, né? Então, muitas vezes você trabalhando remoto, trabalhando alocado, o que for, como que você está como profissional se capacitando, como que você está estudando coisas novas, vendo os contextos diferentes, levando para a empresa coisas. Então, você faz o seu ambiente ficar melhor. Assim, pô, você conversa com a galera que trabalha com você, mesmo remoto você pode fazer isso, você não precisa esperar. Eu, quando comecei a trabalhar remoto, eu achei que iria ser um impacto muito grande. Foi a época que eu mais fiz para programming na minha vida. Por quê? Porque eu tava ali, daqui a pouco, os caras, o que você tá fazendo? Compartilha a tela aí. Daí compartilhava a tela e ficava ali, a gente ficava assim, 4, 5 horas direto conversando muda tal coisa, e vai, e discutindo código, falando, e dessa forma foi como eu aprendi o sistema que eu trabalhava e consegui evoluir muito dentro do que eu precisava na empresa. Então, assim, são coisas assim, como que você vai se adaptar também, né? Então, você tem que estar aberto a uma mudança de paradigma, né? Você está acostumado a bater o ponto às 9 e tipo, a levantar, sair de casa, pegar trânsito, chegar no seu trabalho, bater o ponto, tomar um café, dar uma coçada de saco e depois trabalhar. Pô, cara, você tem que ver que assim, as coisas, você não vai ter aquela rotina mais, mas você tem coisas que você tem que fazer, né? Você tem que contribuir, você tem que contribuir para o seu ambiente ser bom, mesmo remoto ou alocado. Mas isso, remoto, é muito mais importante. É isso aí, pessoal. Agora o Lucas, né? Dá sua palavra aí, Lucas, como está sendo trabalhar remoto nesse tempo de pandemia, uma empresa que, na verdade, né, você estava presencial até há pouco tempo. Então, a gente lá, eu fui contratado para trabalhar alocado, porém, tem pessoas que trabalham remoto na empresa. E, tipo, a empresa tem escritório em Blumenau, tem escritório em Maringá e tem em São Paulo. Então, tem gente espalhada aí. Então, a gente sempre tentou fazer aquele remote first. Então, as cerimônias, as reuniões que a gente fazia, então já era tudo via Teams ou outras ferramentas que a gente utiliza. Então, e nisso não impactou muito, a galera já estava acostumada, tipo, nunca foi de, vamos fazer uma reunião ali, a galera cria sala lá no Teams lá e a gente faz a call ali e tudo mais, então, nisso até, eu acho que ajudou bastante já a empresa já ter esse conceito antes da pandemia. E, cara, o que pegou mais para mim no começo foi questão de conseguir focar mesmo. Isso que a galera tava falando aí de criar uma rotina, manter a rotina no começo do home office, eu não fiz. Tipo, geralmente eu acordava de qualquer jeito, ia lá, sentava na cadeira e já começava a trabalhar. Depois, mais tarde, ia tomar um café e tal. Aí eu comecei a ler um pouco e para ver como dicas que a galera dava de como focar melhor e tal. E o pessoal falando isso, e realmente é verdade. Você acorda, vai lá, toma um banho no horário que você já acordava antes, toma seu café, coloca a roupa que você colocaria para trabalhar normal, senta na cadeira, você consegue produzir muito mais do que se você começar a trabalhar de qualquer jeito. Pelo menos funcionou para mim. E, cara, um pouco desse... O pessoal comenta muito que faz falta você ter o contato com as pessoas. Eu acho que esse negócio do hobby faz muito sentido. Porém, no momento que a gente está passando de pandemia, tipo, não tem como você estar se reunindo com o pessoal. Então, isso pega muito. É diferente você fazer home office num período sem ser esse que a gente está vivendo. Eu acho que deve ser... Não tive a oportunidade de fazer assim, tirando esse momento, mas acho que deve fazer bastante diferença, porque, pô, a gente trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, não tem como, vamos lá no barzinho tomar uma, tá, trocar uma ideia. E eu acho que isso é o principal problema do home office do momento que está acontecendo, né? Então, cara, eu conversei com muita gente e a maioria é isso. Me sinto sozinho, não troco uma ideia, tipo, não tem com quem conversar, não tem aquela conversa no café e tudo mais. Uma coisa que a gente vem fazendo na empresa é os happy hour virtual. Happy hour remoto, tem gente que, sei lá, pode achar meio zoado, meio engraçado e tal, mas, cara, é legal, dá para dar umas risadas.
a galera entra numa sala no Zoom lá e abre uma cerveja e começa a zoar e conversar só para jogar a conversa fora mesmo. E funciona, dá para dar uma desestressada. E, sei lá, fica a dica aí pra quem não faz. A gente Mas fez aqui também. cara, esses dias teve um na empresa aqui que aí foi mais da Ambev geral, não foi nem só da HBCs. Mas fizeram até show de talentos, cara. Tinha gente tocando piano, violão, cantando, fazendo slime com a filha na CAN. Então, tipo, é só pra rir mesmo, trocar ideia e jogar a conversa fora e dar aquela desestressada do. Cara, Os a caras ideia é boa. fizeram. Os caras chegaram a colocar um DJ no nosso happy hour. Convidaram um DJ. A princípio eu falei, cara, que merda, né? Tipo, é esquisito. Mas funcionou super bem. Foi muito massa. O pessoal Mas melhor- dançando e tal. A melhor coisa que tem é jogar Gartic com a galera, velho. A gente fez meio que isso com um jogo de perguntas ruins, sabe? Aquele negócio que você tem que completar com a frase pra frase ficar mais escrota possível. Nosso happy hour foi um jogo desse, assim. Então foi bem bacana, assim, depois a gente rachando o bico das frases e tal. É Temos bem de um negócio desenhar, bem então. diferente para a gente poder sair mesmo do ambiente de trabalho, porque você ainda tá com as pessoas do trabalho, né? Mas é para a gente se sentir mais leve, né? O lugar que é massa. Opa, fazer que nem o Fernando a gente fazia antigamente, né? Pegar uma Frag Night aí para jogar um CS, né, Fernando? Opa, Bom também. Antes de fazer as perguntas do pessoal, o Jonas acabou de chegar, tá? E ele queria dar uma palavrinha também, Jonas. E seria legal porque hoje ele também está morando em Cianorte, lá na mesma cidade do Alan, né? E ele trabalha para uma cidade, ele trabalha para a empresa aqui de Umuarama, remoto. Então isso aí é bastante bacana. Ô Jonas, por favor, pode entrar aqui, cadê você? Opa, tá me vendo? Opa, agora sim, pode. Agora Opa, sim. Olha aí. Tô com a criancinha aqui, ó. beleza. Aí sim. Parabéns, viu, Jonas? E esse friozinho Obrigado. tadinho, né? Deixa eu só uma breve apresentação aí. Eu sou programador full stack na eCode, né? Trabalho remoto aí há 10 meses, mais ou menos. E foi um desafio para mim também, porque eu tentei trabalhar remoto há uns 4, 5 anos atrás. Foi igual, acho que foi o Alan que falou sobre a depressão, ou foi o Rafael? Que a primeira vez que eu trabalhei assim foi bem difícil, cara. Eu sempre morei no sítio, na chácara ali, e me mudei aí para apartamento e foi bem assim, bem complicado. Casei, né? O famoso casar, vim para Cianorte e montei meu escritorinho ali. Você olhava para fora, você via outro prédio. Isso foi bem complicado para mim, assim, foi um desafio. Eu fiquei bem para baixo. Então, aí para mim não deu certo. Mas por quê? Porque eu não me preparei. Acho que igual vocês comentaram, né? Tudo tem que ter uma certa, assim, uma certa preparação mesmo. Não tem outra palavra. Então, eu fui trabalhar na Marknet também. Acho que foi logo depois que vocês saíram. Acho que 70% aqui é Marknet, né? Foi bem legal, assim, a experiência, porque eu aprendi muita coisa, né? Cresci muito, continuei, assim, com muita vontade de trabalhar remoto, sempre tive vontade, e depois fiquei 3 anos e meio lá, e recebi a proposta aí para trabalhar na eCode. Um amigo meu aí fez faculdade comigo, né? Fez faculdade no Alfa, aliás, ali. Fizemos pós juntos também. Então, eu entrei na eCode ali, foi bem bacana, porque eles estão preparados mesmo para trabalhar remoto, porque quando a gente fala remoto, muitas pessoas confundem, né, com home office. São coisas meio distintas, elas têm coligação, mas são distintas, porque o remoto você não tem a possibilidade, né, de você trabalhar de onde você quiser e tal. E ali não, ali a gente consegue. Eu vou para casa dos meus pais em outra cidade, na casa do meu irmão, eu consigo fazer esse jogo aí. E só comentar ali, complementar o que o pessoal falou ali do que
que te motiva, do que te segura ali focado, que é um dos maiores desafios ali do trabalho remoto. O que a eCode faz é a daily meeting, que é a nossa reunião diária, que 9 horas em ponto a gente inicia uma reunião ali que, muito breve, todos os funcionários passam ali, dizem o que fez ontem, o que fez hoje, bem descolado, bem rapidinho assim. A gente tem o head ali, né, o que fala, o master, né, Scrum Master, que é o nosso patrão ali, o Dean, que está aí na cal. E no começo, vou falar para você, foi meio bem difícil, foi meio desafiador, porque assim, você falava, puta merda, que bosta, né, eu ter que ficar falando isso aí, foi meio chato para mim, né, no começo, né. Mas, cara, hoje é uma das melhores coisas, porque você tá ali, né? Você tá em contato toda hora em reunião, você não fica sozinho. E também, fora dele, né? Que a gente comenta, é fazer reunião breve. E eles também comentaram de fazer ali um happy hour virtual, que ajuda muito. Então, eu acho que minha história, assim, é um resumo aí, né, para não atrapalhar aí. Mas basicamente isso. Ô, Jonas, eu agradeço a sua participação, tá? Parabéns novamente aí pelo novo bebê, que provavelmente vai programar em PHP, né? Vai. Né? Tomara que não seja corintiano, só não tô brincando, que isso. Isso aí, certeza. Tá certo, né? Acho que é válido aí, né? Até por vocês, no caso do Jonas, está trabalhando com uma empresa que é local, né? Tem bastante gente aqui no meeting aí, na reunião, participando, né? E às vezes acha que as empresas locais, assim, não estão preparadas. É legal que ele já deixou bem claro aí que a empresa que ele está hoje está preparada para isso. E realmente tem muitas que não estavam, né? Eu vi muita gente reclamando, inclusive, que a empresa não ajudou, nem às vezes, não deixou tirar o notebook, por exemplo, de dentro da empresa para levar, porque normalmente em casa a gente é mais relaxado, né? Tem um computadorzinho, não tem uma cadeira certa, por exemplo, não tem 2 monitores que ajudam muito, às vezes até 3, né? E tem muita empresa já que ajudou, mandou para casa do cara a cadeirinha para ele, mandou um outro monitor para ele da empresa, não precisou nem de buscar, né? Então as empresas, elas também têm que entender, né, que trabalhar em casa não é só sentar na cadeirinha ali e trabalhar no notebook, qualquer computador, né? Tem também que ceder um pouco e ajudar um pouquinho o funcionário também, né? Porque vai render mais, né? A gente rende mais no ambiente bem preparado. Eu só tive 2 monitores, rapaz, fazem 3 anos que eu uso 2 monitores, mas, nossa senhora, não tem como o desenvolvedor trabalhar com uma tela só, né? Eu acho que eu posso dizer, não sei se vocês concordam comigo, mas é quase impossível, né, ficar olhando uma tela só. Eu estou com 2 aqui, rapaz, agora no Meet, fico olhando as caminho perguntas. sem volta, cara. Realmente. Depois você usa 2 monitores para voltar a usar um só, cara, não tem como. Eu já trabalhei Então, eu trabalho só com Mac, só. Mais nada. Eu trabalho só com notebook, mas eu já estou providenciando uma segunda tela, cara. Não, tem que ter, porque não adianta, né? Pessoal, vou fazer o seguinte, o Robson fez uma pergunta aqui para o Dacal, né? Os vídeos que ele faz, que ele usa como hobby também, ou para atender as pessoas, para alguma coisa mais na carreira, né? Eu passei para eles algumas coisinhas assim. Quer responder aí, Vinícius? Não, beleza. Eu não tomo isso necessariamente como um hobby, até porque eu acho que o hobby você faz ou não faz, tem uma semana que você não quer fazer, você não faz, então eu criei um compromisso. Opa! Eu acho que... Caiu. Tela azul lá. Vinícius? Compromisso de publicar toda segunda-feira. Peraí, volta 30 segundos. Agora voltou. Volta um pouquinho, Vinícius. Uma internet. Voltou, estão me ouvindo agora? Agora Sim, sim, sim. agora sim. Beleza, então tá bom. Mais um check para uma live, né? Tem que ter isso. Tá certo. Tá certo. Por 10 segundinhos só. Tá, beleza. Mas eu tomo isso mais como um compromisso mesmo, publicar toda segunda-feira, e como um compromisso de compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi nesses anos, e o que eu ainda continuo aprendendo, né?
Eu acho que é mais como um compromisso mesmo de compartilhar para o pessoal, assim, não necessariamente como um hobby. É legal porque eu acabei aprendendo novos skills, desde como, sei lá, colocar o iPhone para virar uma webcam e também aprender a editar vídeo e fazer, sei lá, tudo que envolve a parte de gravação de vídeo, seu vídeo para o YouTube, trabalhar com thumbnail, e também isso ajuda um pouco no meu trabalho, porque aprender um pouco das métricas do YouTube, a gente trabalha com isso na BEN, com os influencers, então eu acabo aprendendo um pouco mais e fica mais fácil, assim, de entender o fluxo dentro da empresa, né? Mas não é necessariamente um hobby. Eu acho que essa ideia de compartilhar conhecimentos, acho que O Bonis falou alguma coisa, mas estava no mudo. eu acho que Tá no mundo ainda, Burns. Aí, Peraí, caiu o fone de ouvido aqui, pessoal. Nossa Senhora. Mas completa, Rafael, que agora eu coloquei tudo de volta aqui. eu não faço, nunca fiz um vídeo assim, mas já escrevi algumas coisinhas muito tempo atrás no vídeo. Mas eu acho que esse reconhecimento que você recebe das pessoas, até só pelos views, assim, eu acho que isso é gratificante também para a carreira, assim. Não só para você ter no currículo, não só para ajudar as pessoas, o que é bem legal, mas você também sentir um prazer de ter seu conhecimento compartilhado. Acho que isso é bem legal também. Isso é bacana. Sempre volta, né? Sempre volta. Querendo ou não, você acaba, sei lá, segunda ou terceira vez que eu publiquei um vídeo, um cara entrou em contato comigo que tinha entrado em contato comigo outras vezes, ofereceu uma vaga. Então, assim, conforme você vai compartilhando, querendo ou não, outras pessoas acabam te conhecendo o seu trabalho, querendo ou não, as pessoas começam a te ver como uma autoridade naquele assunto, e uma hora que você submete para uma vaga, é muito mais coisa que você pode mostrar, assim. E você, querendo ou não, você vai criando sua trilha ali em meio ao web. Então é muito mais fácil de te encontrarem teu perfil, de você receber uma nova proposta, sem contar tudo que você aprende. Porque, por exemplo, eu passei muito tempo escrevendo post, e o meu português melhorou muito, assim. A minha escrita melhorou significativamente. Claro que exaustivamente corrigindo os posts e aprendendo e reaprendendo gramática e tudo isso. Mas eu acho que quanto mais você faz e entrega para os outros, querendo ou não, o que volta para você é muito maior. Sem dúvida nenhuma, né? Parece que a comunidade TI, graças a Deus, nós temos uma diferença assim, muito grande, né, de ajudar a comunidade, né? Então isso é legal, né? Eu acho que a TI ela é bem unida quanto a isso. Isso é uma coisa que é muito bacana, né? Tem uma pergunta da Bruna aqui, que agora eu vou fazer que não está no mudo, né? Deixa eu pegar ela aqui de novo, mas o que mais te enche a paciência no trabalho de remoto, né? A Bruna, ela trabalha como RH, né? Então é legal estar ouvindo isso para saber o que né, os funcionários, o que pode se melhorar para o funcionário. É muito bacana quando a empresa busca uma saída assim, né? Quem quer responder? Esse é para qualquer um, se alguém quiser falar. Eu posso falar. A gente lá não tem RH, então a gente não, todo mundo lá é dev, né? A Júlia, que é dona da empresa hoje, ela não é um RH assim, né? Tipo, não existe uma cobrança de RH e tudo isso. Hoje eu trabalho dentro da Code Rocker e trabalho dentro de outra empresa, né? Praticamente, porque a gente é meio que uma equipe de outra empresa. Algumas pessoas da Code Rocker é uma equipe de outra empresa. Algumas coisas que me irritam são algumas reuniões sem sentido, que poderiam ser um e-mail. Sabe, tipo... Cara, essa, viu? Por exemplo, no meio do dia, meio que, tipo, um cara do comercial convoca a galera do dev para falar sobre um negócio que, tipo, nem todos os devs precisariam estar ali, sabe? Tipo, só quem ia desenvolver, chamar um cara técnico e falar aquilo com ele, sabe? E ele repassar para a equipe. Esse tipo de coisa às vezes incomoda, né? O que incomoda também às vezes é falta de feedback, né? Tipo, o feedback de quem não precisa é ruim, e o feedback quando você não tem, quando você fica meio sozinho, se autogerenciando, tipo, eu vou lá, eu pinço minha tarefa lá no board, começo a fazer. Às vezes por exemplo,
a pessoa que gerencia está muito atarefada e acaba meio que faltando com o tempo de chegar, e aí, como está você, o que você tem feito? O Jonas falou sobre as dailies, né? Agora a gente começou hoje a fazer daily meeting, né? Foi sentido uma necessidade do projeto que eu estou de começar a fazer as daily meetings. Hoje já começou, eu já senti uma diferença no ritmo de trabalho, né? Então, essa falta de feedback é muito ruim, assim. Quando você fica... Eu tive alguns projetos meio que sozinho, né? Eu sozinho num projeto, antes de eu entrar nesse projeto tem mais gente, e meio que, tipo assim, tinha lá um board cheio de tarefas e eu meio que tinha que me autogerenciar ali, e a única coisa que tinha era só os code reviews e mais nada. E os code reviews também, tipo, nada muito cobrando, assim, era só mais, só pontuação ou editação que estava faltando, e não tinha um feedback, cara, como você está indo, de como você está se desenvolvendo, porque, cara, você entrou numa empresa nova, você trabalha no home office, eu também, eu não tinha trabalhado anteriormente, eu trabalhava um mês e depois fui trabalhar no cara, então faltava experiência, e você não ter um retorno, eu acho ruim, né? Então, hoje, com as pessoas que vêm entrando na CodeRocker, e eu já tendo um pouco mais de experiência, eu tento meio que conversar, perguntar como tá, porque, assim, o feedback tanto de baixo para cima, de cima para baixo, é interessante. E você que está ali, acabou de entrar, é um júnior, você também pode chegar, cara, eu não estou gostando da sua gestão por causa disso, disso e disso, eu estou sentindo falta disso, porque às vezes a gente fica com medo de comunicar quem está acima da gente. E a gente perde essa oportunidade de falar assim, e o cara continua errando. Do mesmo jeito que uma pessoa de baixo continua errando quando o patrão não fala, a pessoa de cima continua errando porque a pessoa que está embaixo na hierarquia também não reporta ela que ela está errando com ele, entendeu? Então, esse tipo de coisa, essa comunicação de duas vias é muito importante para quem está trabalhando remoto. Tarefa mal definida Bacana. também, né? Eu acho. Tarefa mal definida. Tarefa mal definida. Que leva a reuniões que não seriam necessárias. Isso é o meu calcanhar de Aquiles, cara. Eu odeio isso. Porque você fica calculando, putz, eu tenho que iniciar essa reunião, tirar a dúvida desse ticket, eu consigo resolver sozinho. E daí você fica naquele vai e volta, vai. E aí você abre a API no Facebook, né? Exatamente. Tipo, tu joga tudo pro alto e vai fazer outra coisa. Então, tarefas bem definidas, não só o título. Pelo amor de Deus, quem tiver de PO, quem tiver de Scrum Master, tarefas bem definidas, ajuda muito. Boa. Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Eu vou juntar agora duas perguntas em uma para poder ganhar um pouquinho de tempo, mas o Diego perguntou quais são as diferenças que vocês sentiram a trabalhar para uma empresa estrangeira, e o Gustavo, quais são as dificuldades de você receber o salário em outra moeda, né? Porque daí eu acho que fica aí bem definido aí para o Vinícius e para o Rafael, né, que trabalharam já para empresas estrangeiras, tá respondendo uma pergunta ou as duas. Da Cal, cara? Qual que era a primeira? Quer que eu fale? Deixa eu... Diferença. Também trabalhei já. Quer que eu fale? Ou... Pode ser. Vai lá. Bom, trabalhar para uma empresa estrangeira, primeira coisa, além da linguagem, é que muitas vezes, por exemplo, eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos e a empresa não tem o mesmo trato que a gente tem aqui no Brasil com pessoas, pelo menos onde eu trabalhei. Como a gente era contractor, a gente prestava serviço para a empresa, acaba que a gente não era um funcionário, a gente era um prestador de serviço e não tinha aquele sentimento de funcionário. Então, assim, algumas decisões deles, vocês viam que era mais pro lado da empresa do que para os funcionários. Então, só que isso aí também depende de empresa para empresa, mas no geral eles cobram mais e trabalham mais do que a galera tá acostumada, assim. Eles cobram mais de uma maneira mais direta. Uma coisa que eu senti uma diferença bem grande, assim. E receber dinheiro, você tem várias formas. Você tem Husky, você tem remessa online, você tem TransferWise, você tem Bitwage, vai receber em Bitcoin. Bitwage, você tem várias formas de receber isso aí para diminuir imposto. E no Brasil, daí você tem... Aí você tem... Isso é diferente. Oi? Pode continuar. Era muito mais organizada que qualquer empresa que eu trabalhei aqui no Brasil, assim.
tanto em questão burocraticamente quanto em processo de desenvolvimento. Era o CTO deles era o Michele, ele estava na TransferWise, então não sei se esse background nele fez essa mudança, assim, mas eu acho que isso vai de empresa para empresa, não tem como falar que todas as empresas de fora são mil maravilhas ou piores, mas geralmente, se tem um brasileiro lá fora querendo contratar, tome cuidado. Acho que o Dacal também tem uma experiência. Fica a dica aí. Eu vou pagar para você a mesma coisa que eu pago para o americano. Aí é bom. Um Isso, inclusive, é uma resposta para uma outra pergunta. Se vocês já tiveram problema, alguém aqui fez, eu não vi, tá um pouco mais para baixo, alguém já teve algum problema com isso, né, gente? Então, tá aí a dica aí, né? Se for brasileiro, então toma cuidado. Toma cuidado. Eu acho que tem que analisar a empresa, né? Ver se a empresa valoriza esse equilíbrio entre seu lado pessoal e seu lado profissional. E ver se realmente a empresa não está só querendo te explorar. Porque as pessoas se enganam bastante na questão de uma entrevista, é que eles acham que a entrevista é só para a empresa te conhecer e te avaliar. Mas é uma via de mão dupla, né? Tipo, você também tem que conhecer a empresa e avaliar ela. Porque, querendo ou não, você vai entrar quase num casamento aí. Claro, você pode sair daqui 1 mês ou 10 anos, mas, querendo ou não, você está assumindo um compromisso, talvez pode ser de longo prazo, e você tem que saber onde que você está entrando, né? Principalmente se você está abandonando o emprego atual e indo para o próximo, porque... Leiam bastante o contrato que você vai assinar, tenha certeza que ele está certo, faz sentido para você. E em questão de processo, assim, eu acho que o Brasil está, pelo menos quando eu trabalhei na Code, eu acho que o processo deles estava bem parecido. Uhum. Eu acho que bem avançado. Eu acho que não são todas as empresas no Brasil que seguem esse padrão de ter deles, ter realmente... Eu acho que uma empresa que te força a enxergar o produto, você enxergar mais o produto do que você enxergar mais a tarefa, acho que é uma empresa que vale a pena você investir seu tempo ali. Beleza, que legal. Alguém mais quer dar uma completada, gente? Acho que, para mim... Posso... Pode. Eu só queria completar o que o Vinícius falou sobre você estudar a empresa que você vai entrar, sabe? Tipo, você querer conhecer sobre a empresa. É muito importante isso, porque aconteceu comigo e me venderam uma empresa, uma maravilha, assim, que eu ia chegar, ia poder implementar as metodologias. Eu fui contratado para isso, sabe? E chegou lá, o cara queria que eu só executasse a tarefa e fizesse gambiarra. Eu era pedido para fazer gambiarra. E aí isso começou a me frustrar como profissional, sabe? E eu acabei abandonando o emprego com 4 meses. Assim, eu não consegui continuar ali, porque, cara, eu já tinha aprendido uma certa metodologia, eu queria aprender mais sobre metodologia, sobre trabalhar de uma forma mais correta, com tarefas bem definidas e tal, e eu era pedido para chegar assim, segunda-feira, sexta-feira eu quero isso pronto, eu não quero saber como, sabe? Então, não tinha uma discussão, não tinha um contraponto, ele queria daquele jeito e acabou. Então, se você não tem, se você não pode dar um feedback para cima, sai dessa empresa, só isso que eu te falo. Se você não pode falar com uma pessoa que está acima de você, que ela vai te esculachar, sai da empresa, só isso, sabe? Tipo, ele trabalhava... acho que você tem que ter uma... Trabalhava com Extreme Go Horse, ele trabalhava. Mais ou menos isso. Eu acho que a empresa tem que respeitar o funcionário, independente, mesmo se ela não esculachar, tentar ser legalzinha, acho que, cara, respeita, escuta o que a pessoa diz, eu acho que isso faz diferença, assim. Eu acho que, pelo menos, o que eu senti diferença também foi isso, que eu acho que lá fora, minha voz, a gente tinha, eu acho que o trabalho era mais reconhecido do que você trabalhar aqui pra dentro, assim. A gente tinha reuniões semanais também, a gente tinha várias reuniões, lá fora, eu acho. Não eram para encher linguiça, parece que mas eu acho que faz diferença, algumas. Tinha umas que era para você simplesmente era a final da semana, assim, final do final da sprint. Basicamente, com aquela sprint você tinha que dar, não era obrigado, mas se você quisesse dar pelo menos
eles falavam de shout out, que é tipo uma estrelinha para uma pessoa que fez um trabalho legal essa semana. Você acha que vale ser reconhecido? Isso eu acho que motivava um pouco as pessoas a quererem a entregar um pouco a mais, ou até fazer algo melhor para ser reconhecido pelos outros e tal. Eu acho que isso faz diferença porque você aumenta um pouco a moral do teu time. Então, por mais que a gente pense, pô, uma reunião só para a gente fechar a sprint aqui, falar o que aconteceu, mostrar algumas demos do que aconteceu e dar uma estrelinha pessoal, é meio chato, mas eu acho que vale a pena, assim, pelo reconhecimento que você está dando para os seus desenvolvedores. Bacana. Vou fazer uma pergunta aqui para o Lucas, que agora está um pouquinho mais silencioso, mas que é interessante. Cara, como é que estão funcionando os horários lá? Vocês têm horários flexíveis? Como é que é? O Renan aqui perguntou, né? Como que funciona o horário comercial? Tem muita gente que pergunta, aliás, isso, né? Alguns de vocês até comentaram, né, como que eles fazem para fazer essa cobrança de horário. Muitos aí falaram que às vezes tem que dar entrada, tal, outros já por produtividade, né? Como é que tá o caso seu aí, o Lucas, trabalhando em casa agora? Certo, então não mudou muito do que era antes, a gente já tinha um horário flexível trabalhando alocado, então varia muito de squad para squad, porque tipo, no meu squad a gente chegou num consenso de que a gente também tem as dailies, as reuniões diárias, então as nossas dailies começam 9h45 todo dia, então, cara, eu posso até 9h45 para começar a trabalhar, então tem dia que eu começo a trabalhar 9h30, tem dia que eu começo 9, tem dia que eu começo às 7. Não tem, a gente trabalha com banco de horas, então também tem a questão de eu poder fazer um pouco mais um dia, ou no outro dia eu não fazer um pouco menos, claro, tudo de acordo com o time, né? Pô, eu sei que eu tenho demanda pra caramba para entregar essa semana, talvez eu faça um pouquinho de hora extra ali, um pouquinho de banco, talvez na outra semana eu tire isso, mas sempre foi bem flexível, assim, mas já é uma coisa que já era antes desse jeito, então eu não senti tanta diferença. Claro, agora eu tenho não preciso sair de casa para ir trabalhar, então eu acabo entrando mais cedo por isso. Tipo, eu acordava antes 8 horas, eu começava a trabalhar 9. Hoje eu acordo 8 horas, 8h20, 8h30 eu já estou trabalhando. Então, nesse ponto é bem melhor. Tá Questão certo. de horário é isso, cara. Uhum. Tem mais alguém aí que quer dar uma complementada no Lucas? De repente trabalha de um jeito diferente? Eu sempre tive preguiça de acordar cedo. Mas quando eu comecei a trabalhar remoto, eu comecei a entrar mais cedo. Eu comecei a trabalhar 7 horas todo dia, 7, 7h30. Agora que você não precisava de acordar tão cedo. Pelo contrário. Mas é verdade. Bom, cara. Tem dia que você acorda ali, nem usa despertador, acorda antes do despertador ali, sem sono e tal. Fala, velho, vou começar a trabalhar, eu saio mais cedo ali, 4h30, 5 horas eu já tô livre pra sair, tranquilo. É um jeito diferente, né? Agora eu vou fazer a última pergunta, gente, a gente já está chegando no horário final, tá? Mas tem alguma empresa e vocês conseguem dizer como que a empresa de vocês medem produtividade para quem trabalha dessa forma? É uma forma da empresa medir a produtividade de vocês? Eu não sei bem se é isso a pergunta, mas tipo, a gente trabalha lá na HBSys com Scrum, então a gente tem as sprints, e a gente, no final da sprint, a gente tem o tanto de store point que a gente entregou, que a gente conseguiu entregar. Então essa é a nossa métrica. Na sprint passada a gente entregou, sei lá, 50 store point, nessa semana a gente entregou 30. Por que entregou 30? Aí, sei lá, teve uma tarefa mal escrita que acabou se tornando duas tarefas. Isso acontece muito. Não deveria, mas às vezes acontece. Eu trabalhei dessa forma também. A gente usava o dia, né? Mas eu não gostava muito porque realmente esses problemas. Vai aparecer uma tarefa ali, ou um bug, que tu não sabe de onde veio aquela desgraça. E aí tu vai passar dias aí tentando debugar e vai encontrar. Mas depois também trabalhei de uma outra forma. A gente não usava mais Kanban, a gente usava uma planilha no Excel. É bizarro pensar isso. Pensar em uma forma de trabalhar uma planilha no Excel. Mas foi muito interessante, foi muito massa, assim. Porque, basicamente, não tinha... As tarefas, era você que definia. Você falava assim, amanhã eu quero entregar mais ou menos
essa tarefa aqui, eu vou querer entregar essa tela, pelo menos abrir um PR dessa tela. E aí, no outro dia, se você conseguiu, você ganhava um sim, se não, você ganhava um não. Aí, é muito interessante entender como que você vai começar a questionar as próximas tarefas, entendeu? Então, você começa a entender melhor o quanto você vai conseguir entregar amanhã. É claro que o objetivo também era você... alguém já fez o OKR? Já ouviu falar da metodologia de OKR? Não. É basicamente você definir umas metas meio loucas, assim. Então, o Fernando, eu acho que já ouviu falar. Acho que o Fernando, né, Fernando? Sim, quer que explique rápido aí, ó. Só ter noção. OKR, o que é? Você seta um objetivo, você seta valores e resultados. Então, você pega para o objetivo o que você quer fazer e quais são as métricas para atingir aquele objetivo. Praticamente é isso. Aí você seta a gestão da sua empresa, você faz através dessas metas e de como levantar e como gerir essas metas. Sim. O objetivo do OKR não é você conseguir atingir a meta. É você conseguir atingir pelo menos 70% na meta. Então, é algo que você vai tentar incentivar os seus funcionários a conseguir o máximo possível daquela meta, mas também você não vai usar uma meta que você não vai ser inalcançável. Então, essas tarefas eu enxergava mais ou menos como isso. Que a gente tinha que definir algo que a gente poderia conseguir, ia ser trabalhoso a gente conseguir entregar. E o objetivo dele não era ter só sim ali, era ter alguns não também, porque a gente erra e a gente consegue. E também, outra forma que a gente usava também, junto com esse Excel, era ter a gente definia como se fosse um quarter do que a gente quer para o produto. Então, essas tarefas estão relacionadas a esse quarter, e aí a gente definia uma meta final para a entrega do quarter. A gente estimava antes, quando a gente define as tarefas, a gente define a meta, que seria uma data, e aí a cada 15 dias a gente verifica se a gente está chegando no objetivo ou não, se ainda continua viável a entrega ou não. Eu acho que isso vai muito de empresa para empresa, assim, em que metodologia vocês estão e que estão mais adequados, assim, mas acho que essa foi uma experiência bem bacana que eu tive, foi bem diferente de qualquer outra que eu tinha trabalhado. Assim. Então, legal. Compartilhar bacana. Assim, um ponto só bem grande em relação a essas maneiras de gerir o trabalho de forma remota e ter noção e ter métricas de produtividade são coisas que não tem como uma empresa portar do trabalho presencial para o remoto 100% sem nenhuma adaptação. Fazendo tudo o que fazia lá. Não, vai ter que ter adaptação, as coisas vão mudar, porque as pessoas não estão mais no mesmo ambiente. Tem N fatores que influenciam para isso. Então, assim, cada empresa tem que ter não tem uma fórmula mágica de medir produtividade. Sei lá, o tempo sentado na cadeira versus as linhas de código que programou ou tarefas que entregou. Não tem uma fórmula mágica. Cada empresa tem sua característica, tem o que é para ela valor, né? Então, uma vez que a empresa identifica valor... Eu já trabalhei usando o Wakatime. Já ouviram esse carinha, não? Já. Você instala o editor de texto, onde sua IDE, e aí ele fica contando quantas horas você passou na IDE. Aí já é fogo, hein? Eu tinha um objetivo bem específico, né? Assim, no final, O Chalegre já usou. Eu uso hoje para medir a minha produtividade, o Wakatime, para me saber o quanto eu programei, sabe? Tipo, durante umas 2 semanas, porque o Free só pega as últimas 2 semanas, né? Mas só para eu falar assim, cara, eu trabalhei, sabe? Para eu me policiar, mas isso não é gerido para a empresa, assim. Mas eu acho que é legal ter essa métrica, mas às vezes você perde muito tempo debugando no browser também. Então, Sim. por mais que você... Eu acho que é inválido. O que importa é a tarefa que você entregou, cara. Não tem... O objetivo, né? Se você conseguir entregar os objetivos, eu acho que é isso, né? Acho que a gente também mede muito pelo sprint, né? Tipo, o que foi entregue, o que não foi entregue, é isso. Tipo, o que foi para a próxima sprint, por que foi para a próxima sprint, né? Então é bem isso, assim. Uma coisa que eu falo e bato bastante no pé é que uma reunião de planejamento, se foi bem entendida por todo mundo, vai ser bem executada. Porque se tem alguma reunião de planejamento que saiu com alguma tarefa subentendida, alguma coisa que não está bem definida,
cara, com certeza aquilo ali vai gerar pano para manga e vai voltar para próxima, vai ter alguma coisa que não vai bater certinho. Então, se você está saindo de uma reunião com um negócio que você não entendeu bem, você devia ter perguntado. Não sai com dúvida de reunião de planejamento, porque é aquilo ali que vai te ferrar no seu objetivo que você combinou. Porque você saiu com um compromisso para entregar numa sprint, né? Então, às vezes, você com a sua dúvida, você vai te atrapalhar. Isso acho que vale... Isso acho que vale na aula para os alunos aí que estão ouvindo, tá? Não saiam da aula com dúvida. Perguntem, porque isso vai te atrapalhar lá na frente. É verdade mesmo, né? Pode falar, Lucas. Não, só complementando, a gente aqui, a gente faz refinamentos técnicos de tarefas antes da planning. Então, às vezes, a gente já chega na planning com aquela tarefa refinada, onde o time inteiro já sabe o que vai ter que ser feito, em que ponto do código a gente vai ter que mexer, o que vai ter que ser alterado. Então, a gente já chega na planning já com a tarefa meio que pronta ali, só para jogar ela para sprint mesmo e trabalhar nela. Isso é massa, uma ótima prática. Pelo menos assim, eu quando trabalhava com Scrum, eu gostava muito dessa prática. Eu acho que as reuniões ela deve ser mais para você conseguir dividir bem as tarefas do que definir o que é a tarefa, entendeu? Sim. A planning a gente só pega, tem essas tarefas aqui, a gente cabe, sei lá, 30 store points, 50 store points na sprint, eu tenho essas tarefas de 3, 8, vamos, que vai gerar mais valor para o cliente nesse momento. Então vamos jogar isso aqui para a sprint, que é nisso que nós vamos trabalhar. Então, o refinamento eu acho bem bacana nesse ponto também. E diminui um pouco aquilo de tarefa entrar para a sprint e acabar se tornando 2, né? Tipo, acaba diminuindo bastante esse problema. Vai se multiplicando o negócio daí. Pois é, era 8 pontos, você quebra em 2, vira 2 de 13. Acontece também. Tá certo. Pessoal, vixe Maria. Gente, estamos aproximando das 9 horas aqui. Gostaria de... A gente vai finalizando, né? Até que dá para falar 4, 5 horas, né? Nossa, demais. Bate-papo desse, né? Mas eu agradeço aí o pessoal, né? O Fernando, o Alan, o Rafael, o Vinícius, o Lucas e o Jonas também, né? Inclusive a participação do pequeno Jonas aí também, na nossa live de hoje, tá? Muito obrigado, muito grato a vocês por estar passando um pouquinho da experiência de vocês para o pessoal, ainda mais que eu imagino que muita gente aí tem realmente dúvida do trabalho remoto e gostaria de trabalhar remotamente, vai começar a procurar, de repente alguns vão procurar vocês para poder tirar dúvida, né? Então isso é muito bacana. Eu gostaria realmente de agradecer vocês pelo tempo que vocês cederam aí para a gente, para passar um pouco mais de conhecimento para o pessoal que está ouvindo a gente aí, né? Nós tivemos aí um pico mais ou menos de 120 pessoas participando, então foi muito bacana, tá? E eu até gostaria de falar para vocês que no próximo meetup nosso vai ser no dia, deixa eu ver aqui certinho para não errar o dia, né? Passar o dia errado, aí ninguém não dá certo, né? Vai ser no dia 10/6, nós vamos falar sobre DevOps, tá? Nós temos 4 palestrantes para falar sobre DevOps, inclusive eu coloquei lá, nós precisamos falar sobre DevOps, a gente vai estar passando para vocês, espero que vocês possam estar participando, né, para ouvir mais essa, é uma outra área do desenvolvimento que a gente às vezes precisa estar conhecendo um pouco também, tem muita vaga por aí, tá? E aí eu gostaria das considerações finais aí de vocês, para que a gente, né, pudesse finalizar, e agradecer imensamente mesmo vocês, né, terem dado esse tempinho para a gente, muito obrigado a todos vocês, viu? Valeu, Burns. Quer falar aí, Alan? Puxa na fila aí, daí a gente fala. Então beleza. Eu queria agradecer muito, né, o convite, reviver algumas coisas aqui com o Rafael, com o Vinícius que estudou comigo, com o Burns, que foi meu professor, poder agradecer o Fernando, que me encorajou a coordenar a comunidade aqui da cidade. É muito importante, né? Poder conversar com essa galera. Eu e o Vinícius, a gente conversa semanalmente, e eu falo para ele, mano, um dos melhores momentos da minha semana é poder trocar uma ideia com você, a gente vai falar sobre uma mentoria e tal, mas a gente acaba divagando e falando sobre coisas pessoais, até por estar passando num processo agora próximo, né? Os dois vão ser pais, né? Nós dois vamos ser pais nesse momento. O Jonas agora acabou de ter filho, o Fabrício também. Então, está sendo muito bacana esse processo, né?
E eu queria agradecer também a galera da comunidade aqui de Cianorte, mesmo de ter parado, assim, tem uns meninos que estão gerando algum tipo de conteúdo escrito e tal. E eu queria convidar vocês, quem quiser saber um pouco mais sobre trabalhar remoto, quem quiser conversar um pouco mais comigo, me procurar aí nas redes sociais. Eu sempre estou aberto a conversar com quem precisar conversar comigo. Quem precisar de ajuda em alguma coisa, emprego, alguma coisa do tipo, eu estou disposto a ajudar, né? Tipo, não sei se é uma indicação, mas falar assim, ó, tem uma vaga aqui, tentar buscar uma vaga que se encaixe para você. Aí eu estou tentando ajudar as pessoas desse jeito, né? Porque eu sei que está difícil para todo mundo nesse momento, que tem gente igual, esses dias eu postei no Twitter, que eu acordei de manhã com um amigo perdendo emprego, sabe? E é triste, assim, né? Tipo, a gente sabe que não está fácil para ninguém, tem empresas fechando, tem profissionais ficando desempregados, e a gente meio que tem que se ajudar, né? Como o Boris falou, assim, a nossa área meio que tem esse negócio de se ajudar, e eu quero poder ajudar mais pessoas, né? Então é isso. Quem quiser me procurar aí, pode procurar por Alan Web ou o Alan Web, vai me achar em alguma rede social aí perdido. Pode me mandar uma DM que eu vou estar pronta para poder ajudar quem precisar aí. Quem eu puder ajudar, né? Ó, Tá eu certo. vou até puxar o gancho que ele tá falando aí sobre a galera perdendo emprego e tal. Eu comecei a montar um projeto chamado Empregos na Crise, que é para pegar empresas que estão contratando nesse período agora, e a gente montou um site para divulgar vagas e tal. Eu fiz boa parte do site, estou quase finalizando, um amigo meu que é designer me ajudou lá. Só que, por questão de saúde profissional, nas últimas 2 semanas eu me ferrei. Então, se alguém manja de React aí, tiver de boa, quiser ajudar, dá um ping depois lá no Twitter ou qualquer outra rede social, tudo Fer Fabrício, que eu estou precisando de ajuda para terminar e colocar esse projeto no ar aí. E é isso. Obrigado pela oportunidade aí, Barnes. Obrigado, galera, por conversar. Muito bacana bater um papo sobre assuntos que a gente não... A gente trabalha remoto, mas a gente não conversa sobre trabalho remoto todo dia. Exatamente. É algo que é bacana. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço. Jonas, quer dar o... Sim, eu também queria agradecer aí a presença de todo mundo aí, a todo mundo que os envolvidos, e pedir desculpa, né, porque Não tem problema. Sem dormir aí, quem é pai sabe do que eu tô falando. E, cara, só para falar assim que essa quarentena aí veio para desmistificar, né, esse trabalho remoto que as empresas tinham medo, né? E para quem está querendo entrar agora, a hora é agora, porque isso aí vai ficar comum aqui no Brasil. E é isso aí, não desistir e principalmente estudar. Focar em estudar que não tem erro. Chega lá. Chega lá. Tá certo, tem muita vaga ainda, né? Com certeza. Vai lá, Luquinha. Não, beleza. Só queria então agradecer primeiramente o convite aí para estar participando e agradecer a presença de todo mundo aí que ficou 1h30 aí ouvindo a gente falar aqui. Tomara que tenha servido para alguma coisa. E, cara, é isso. Se surgiu alguma vaga aí remoto, cara, acho que não precisa ter medo. Acho que é uma oportunidade até. E acredita e só vai. Isso aí, então. Vamos lá, né, cara? Depois, eu falo para os alunos o seguinte: depois que você entra no emprego, você não tem que falar, será que eu vou conseguir? Você tem que falar assim, eu vou conseguir. E acabou, cara. Você vai ter que estudar e realmente aprender e conseguir, né? Isso vale muito a pena. Sim, sim. O nosso querido Dacalzinho, onde está? Here, tô aqui. Ei, Dacal. Obrigado pela oportunidade de estar participando e conversando aí com o pessoal. Uma dica aí para quem quiser aprender mais sobre trabalho remoto, é só ver lá no Jabá, hora do Jabá. Mas a ideia do canal falo bastante sobre coisa técnica, mas a ideia também é direcionar para essa parte de trabalho remoto e carreira. Então, tem a intenção de produzir cada vez mais conteúdo nessa área e até, quem sabe, produzir algum conteúdo mais denso em formato de curso. Então, quem tiver interesse, é só se inscrever lá. E também as redes sociais estão abertas. Tem aí Twitter, tem Face, Instagram, onde quiser, se quiser tirar uma dúvida, é só mandar lá. E eu acho que esse é um momento, assim, de grande oportunidade, né? A gente, com todas as empresas do mundo vivenciando essa experiência de trabalho remoto, a tendência é muitas delas começarem a adotar o remoto para
para sempre, assim como o Twitter adotou, a Coinbase e algumas outras empresas já estão adotando também, até o Face estava adotando. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para quem está em qualquer canto do mundo trabalhar para qualquer empresa do mundo e quem sabe ganhando muito mais do que no mercado local. Né? Eu acho que é Tá isso. certo. Novamente, obrigado pela oportunidade. Obrigado para vocês, né? E olha só, pessoal, não sei se vocês estão vendo minha tela aqui, mas eu estou compartilhando com vocês as fotos do próximo Meetup, né? Nós temos aqui, já que falaram aí no chat, o Gustavo Antoniassi vai estar com a gente. Hoje ele está trabalhando na Mandic Cloud Solutions. Nós vamos ter o glorioso ETH0 aqui, o Eduardo Neves também, falando sobre DevOps. O Eric, que é nosso aluno aqui, hoje ele é Senior DevOps na ZUP. E aqui embaixo é o Akuma, gente, ó. Na verdade, aqui falta uma pessoa ainda confirmar, né? Que a gente começou essa semana. Não é o Akuma, tá? Mas nos próximos dias aí a gente... Vocês estão ligados, né, gente? Akuma, Street Fighter, né? Vai que o pessoal aí não joga, não sabe, né? Não é dessa época, né? Mas se preparem, porque daí nós vamos estar fazendo o segundo Meetup, então, dia 10/6, tá? E logo que a gente tiver o próximo... Daí nós vamos já publicar já o do mês de julho, né? Então, todo mês é o nosso compromisso aí, é tentar fazer um meetup diferente para vocês. Inclusive, para quem preencheu o formulário lá, quando a gente mandou esse primeiro, nós já estávamos até conversando no começo, né, para falar sobre quais tecnologias que o pessoal mais indicou lá e a gente vai estar tentando fazer esses meetups sobre essas tecnologias. Beleza, galera? Bom, acho que é isso aí. Muito obrigado para todo mundo novamente aí. Agradecimento enorme para vocês que estiveram com a gente até no final. E não perca o próximo Meetup, tá? Vê aí, vamos falar sobre DevOps um pouquinho. Pessoal que não conhece, nós vamos divulgar os assuntos que vão ser trabalhados para que você possa conhecer bastante e saber como que trabalha um cara com DevOps. Beleza, campeões? Show de bola. Obrigado. Show, valeu, galera. Valeu, um abração para todo mundo. Deixa eu desligar a gravação aqui para não esquecer, se bem que ele grava até o final. Pessoal que é de fora, e vi que tem muita gente de fora aí, agradeço por demais da conta vocês estarem participando, tá? A gente vai mandar no e-mail de vocês sempre quando tiver um meetup novo, nós vamos mandar para que vocês possam estar participando.